essa noção de justiça após a morte, a justiça divina, ela é uma coisa que é presente em várias correntes de pensamento e crença, né? É uma coisa Sim, que sim. tem em muitas delas? Sim, sim, né, até a gente fala que né, várias culturas, várias sociedades, né, do decorrer da história, independentemente umas das outras, né, construíram todo um aparato, né, que fala dessa dimensão outra, né, que começa até, talvez, né, sem até falar propriamente já de um Deus, ou de deuses. Começa talvez a partir do fato de que um ente querido seu, familiar ou amigo, é, já não se manifesta no corpo, né? Ou seja, morreu, né? Então, para onde foi, né? Como eu gosto de dizer, para onde foi o olhar daquele que me olhava, né? Para onde foi a voz daquele que até ontem me falava? Que não está no corpo. Portanto, existe alguma coisa para além do próprio corpo, né? Que podemos assim, em resumo, dizer, ou desaparece com a própria agora degradação do corpo, né? Que vai ser enterrado, cremado, aquelas coisas todas, ou continua, mas continua invisível, porque não tem mais uma corporeidade a partir da qual se manifestar. Então está numa outra condição, que é a condição de um mundo invisível. E aí, para estabelecer relação entre os amigos, entes queridos, né, parentes muitas vezes, que ficaram, né, como nós aqui, e os que já foram, vai criando todo esse aparato, né, acreditando que eles sobreviveram de algum modo, né, de criar, por exemplo, a lareira, de onde vem a palavra lar. Isso é muito significativo, né? A palavra lar vem de lareira. O que é lareira? Um fogo. É um fogo que fica dentro de casa. O que era esse fogo dentro de casa? Não era originalmente para aquecer ninguém. Aquele fogo era como se fosse, representasse miticamente, né, a presença dos mortos, que nos dão identidade, né? E nós também os mantemos de alguma forma vivos nessa memória que está ali no fogo. Então existe um intercâmbio, né, entre os vivos e os mortos. Então, assim, claro, isso vai variar um pouco aqui de cultura para cultura, mas eu estou apenas tentando dizer que, independentemente umas das outras, né, as culturas, sociedades, elas foram tematizando também essa possibilidade, né, de alguma coisa transcendente, de alguma coisa para além do aqui e agora, né? E que venceria a morte, vamos dizer assim. Então, são reflexões diferentes, né? Como temos diferentes religiões, mas não precisa ser também apenas pela religião, pode ser por pensamentos até que não são considerados propriamente religiosos, mas filosóficos, né? Estéticos, artísticos, né? A arte também muitas vezes trata disso, né? Traz isso à baila aí, ao seu modo, né? Os romances, as narrativas diferentes, né? De narrativas. Enfim, é isso. Mas essa coisa de justiça divina, essa propagação da ideia de justiça divina, é, você acha, assim, uma pergunta mais pessoal, que isso é uma lógica? Existe a lógica que sustenta, que faz sentido o mundo ter algum mecanismo de justiça divina? Ou isso é mais uma coisa de educação, de manutenção de ordem? Você pensar, olha, talvez a justiça desse mundo não vá funcionar para você, mas é melhor não se arriscar porque vai ter uma outra justiça e dela você não vai fugir, não. Assim, é, a ideia de um Deus que faz justiça, ela pode se dar, né, para garantir a justiça, né, remetendo a essa ideia de Deus, mas ela pode também não remeter necessariamente a uma ideia de uma entidade transcendente, perfeita, divina, justa, independente, né? A questão da justiça, ela pode ser pensada também como de maneira sistemática, vamos dizer assim, né? Imagina um sistema que funciona muito bem. Então, digamos assim, qualquer comprometimento de uma parte qualquer, ela tem que ser reparada, né?
Para que todo o sistema continue funcionando bem, para que todo o sistema continue perfeito. Então era mais ou menos isso, apesar de que Kant, né, o que eu citei aqui antes, né, pessoalmente ele era um cristão, né, até de uma tradição cristã muito moralmente rígida, que era o pietismo, mas de qualquer maneira, assim, dá para pensar essa necessidade de justiça independentemente da existência de uma entidade divina. No entanto, né, a gente também pode pensar na garantia dessa justiça através, né, desse juiz, vamos dizer assim, supremo, que seria Deus. Então, assim, agora, né, mas tudo isso são construções teóricas, né, religiosas ou filosóficas ou de qualquer de perspectiva for, mas assim, são construções, né, e aí algumas pessoas aderem a uma compreensão desse tipo, outros aderem à compreensão daquele outro tipo. Então, assim, e é uma visão otimista, né, no sentido de que tudo será reparado. Porque você pode também ter uma visão de que as coisas são injustas mesmo, que as coisas, né? Agora veja, olha bem, isso aqui é muito importante. Porque às vezes a gente fala de religião, de política, de economia, como se essas coisas fossem assim, independentemente umas das outras, independentes umas das outras. E na vida, né? E na cultura humana as coisas não são independentes umas das outras. Então, muitas vezes toda essa concepção religiosa, por exemplo, da existência de um Deus que faz justiça, é para garantir, não apenas posteriormente, mas para garantir aqui e agora uma determinada ordem. Né? Sim. Então, Aham. acreditava-se o seguinte: se não existe, então, se tudo é ao acaso, então eu faço o que bem entendo. E cada qual vai fazer, não é assim? E cada qual É. também vai fazer o que bem entende. E aí é o caos social, né? É a anarquia intelectual, e aí é a insegurança completa de todos. Então, muitas vezes, para garantir uma ordem social, política, econômica, usou-se dessas concepções religiosas, filosóficas, né? Para isso. Veja a igreja católica, né? Dita católica, que é a igreja cristã mais, digamos assim, né, que pelo menos que nos chegou até hoje, mais antiga historicamente, né, o quanto ela não se envolveu com responsabilidades políticas, econômicas no medievo. Quer dizer, ela deixou de ser uma comunidade, né, que professava uma visão religiosa de mundo simplesmente para garantir também a reconstrução do que mais tarde nós chamaríamos de Europa. Né? Lembra das invasões bárbaras, né? No Império Romano e aquelas autoridades públicas romanas sendo sacrificadas, né? Mortas pelas diferentes comunidades bárbaras. E aí né, foram as autoridades religiosas, até então apenas religiosas, que começaram a assumir essas responsabilidades políticas, né? E mais tarde, o que você vai ver? Né? Vai ver uma inquisição, né? Que poderia ser apenas algumas perguntas e respostas no âmbito ali de uma comunidade religiosa, não, se torna o próprio tribunal de justiça, né? Da sociedade. Né? E vai ter ali as penas, né? E aí vem aquela época do terror lá, da dita Santa Inquisição. A gente já fala assim exatamente para mostrar aí a contradição, né? Santa, mas Inquisição. Uma Inquisição a gente associa, embora isso não seja propriamente do medievo, está mais ali localizado no início da modernidade, mas foi naquele momento mais assim, difícil, né? Porque estava havendo a cisão entre católicos e protestantes. Então, tanto católicos quanto protestantes foram as caças às bruxas, né? Ou seja, a quem não estava de acordo com a sua visão visão religiosa de mundo, né? Que se traduziu também em efeitos políticos, econômicos, sociais, né? Artísticos também, etc, etc. Então as coisas no fundo, elas estão muito assim, né, misturadas umas às outras.
Então, é isso.